Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Olá, amigo ouvinte. Nesta semana, vamos estudar sobre os 7 selos do livro do Apocalipse. Na verdade, estudaremos sobre 6 selos, porque o nosso foco de estudo nesta semana diz respeito a Apocalipse capítulo 6. O 7º selo é mencionado em Apocalipse capítulo 8. E nós vamos estudar Apocalipse 8, dos versos 1 ao 5, num outro momento. E neste outro momento estudaremos, obviamente, sobre o 7º selo do Apocalipse. Mas nessa semana vamos nos determos em 6 selos do Apocalipse. Você pode estar se perguntando, Leandro, o que é isso? O que isso quer dizer? Veja, no capítulo 5 do Apocalipse, nós já estudamos este capítulo, o apóstolo João teve uma visão em que ele viu nos céus um livro selado. Este livro selado estava na mão de Deus Pai. E este livro continha 7 selos e ninguém era digno de abrir este livro. Até que chega um momento em que se apresenta diante de Deus Pai a Jesus Cristo. E Jesus Cristo é tido como digno de abrir os 7 selos que haviam lacrado aquele livro. Nos tempos bíblicos, o livro é uma espécie de um rolo e ele poderia ser lacrado com selos. Cristo foi o único ser digno de abrir estes selos. E por quê? Porque de acordo com Apocalipse 5, versículo 9, ele é digno de abrir os selos porque ele foi sacrificado e com seu sangue comprou para Deus pessoas de toda tribo, nação, povo. Ele é digno de abrir os selos porque com o seu sangue ele comprou para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Então, por causa do seu sacrifício substitutivo, Cristo tem o direito de abrir os 7 selos. E o que simbolizam os 7 selos? Quando você estuda Apocalipse 6, à luz do Antigo Testamento e de outros versos bíblicos do Novo Testamento, você percebe que os 7 selos se referem ao processo histórico de pregação e de rejeição do Evangelho. Se refere a períodos da salvação, a momentos na história da salvação em que as pessoas aceitam o Evangelho ou negam o Evangelho. E os selos mostram os resultados dessa aceitação e desta rejeição. E os resultados são, obviamente, juízos disciplinares de Deus ao longo da história, pela aceitação ou rejeição do Evangelho. Então, os 7 selos têm a ver com a fase da igreja cristã, a fase histórica da igreja cristã e o método de Deus em disciplinar o seu povo para que o seu povo não se esqueça de que Jesus está voltando. Por isso, os selos nos mostram o plano de salvação sendo executado ao longo da história até a execução final quando Cristo voltar pela segunda vez. Apocalipse 3, 21 nos dá também uma base para a interpretação dos selos do Apocalipse. Apocalipse 3, 21 diz o seguinte: o vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Por que Apocalipse 3, 21 nos ajuda a entendermos o significado dos selos? Pelo seguinte, Apocalipse 3, 21 fala em vitória. Aquele que vencer vai se assentar com Cristo no seu trono. Os capítulos 4 e 5 falam da vitória de Cristo e de sua dignidade em abrir o livro com os 7 selos. Os últimos versos do capítulo 7 descrevem os vencedores diante do trono de Cristo. Portanto, este capítulo 6, ele mostra o povo de Deus ao longo da história no processo que leva à vitória prometida no capítulo 3, verso 21,
para que este povo compartilhe do privilégio de se assentar no trono com Jesus. E o processo que leva à vitória tem a ver com ações disciplinares de Deus ao longo da história, para que o seu povo não se esqueça de que Jesus está voltando e de que existe um juízo final. Espero, amigo ouvinte, ter a sua companhia ao longo do estudo desta semana, porque vamos entender um capítulo muito significativo do livro do Apocalipse. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Vamos dar sequência, amigo ouvinte, ao nosso estudo sobre os selos do Apocalipse. Vamos entender hoje o significado da abertura do primeiro selo. Recapitulo para você, lembrando-lhe que Jesus é apresentado nesta visão do capítulo 6 como sendo aquele que abre os selos do livro do Apocalipse. Ele abre os selos mostrando o desenrolar da história da salvação, da pregação do Evangelho e das consequências históricas de aceitar-se o Evangelho ou de rejeitá-lo. E Cristo é o único ser no universo digno de abrir este livro visto em visão, porque de acordo com Apocalipse 5, verso 9, Cristo foi sacrificado, morreu por nossos pecados e nos comprou de volta para Deus. Então, a morte sacrificial e substituinte de Cristo o torna digno de desenrolar a história da salvação, de levar ao cumprimento total o plano de salvação ao longo da história. E ele, portanto, é o ser digno e habilitado a decifrar-nos o significado dos 7 selos do Apocalipse. Vamos começar lendo Apocalipse, capítulo 6, versos 1 e 2. Enquanto eu observava, aqui João está em visão, o Cordeiro, que é Jesus, abriu o primeiro dos 7 selos do livro. Então ouvi um dos 4 seres vivos, que eram anjos no céu, dizer com voz de trovão: venha. Quando olhei, vi um cavalo branco. Seu cavaleiro carregava um arco e sobre sua cabeça foi colocado uma coroa. E ele saiu batalhando para conquistar vitórias. Aqui nesse texto que eu li da Nova Versão Transformadora, vemos que na abertura do primeiro selo, por parte de Cristo, o apóstolo João vê um cavaleiro. Este cavaleiro está montado em um cavalo branco. E este cavaleiro carregava um arco, e sobre a sua cabeça foi colocada uma coroa de vitória, e ele saiu batalhando para conquistar vitórias. Temos que interpretar esta linguagem à luz do Antigo Testamento. Na primeira lição deste trimestre, eu apresentei para você algumas bases para entendermos o Apocalipse, e uma delas é recorrermos ao Antigo Testamento, porque João se utiliza muito da linguagem do Antigo Testamento para descrever as visões que ele teve da parte de Deus. Quando lemos Apocalipse 6, 1 a 8, e eu não fiz isso agora porque farei ao longo da semana, percebemos que esses 4 primeiros selos têm algumas coisas em comum com Levítico 26. Em Levítico 26, 21 a 26, há maldições da aliança, por desobedecer à aliança feita com Deus no Antigo Testamento. E alguns termos são utilizados para descrever essas maldições
para aqueles que rejeitassem a aliança de salvação com Deus. Termos como espada, fome, pestes e feras do campo. Esses termos, em Levítico 26, 21 a 26, estão relacionados com Apocalipse 6, 1 a 8, que faz uso de termos praticamente iguais. Isso nos mostra, amigo ouvinte, que os acontecimentos relacionados aos selos devem ser entendidos dentro do contexto das maldições da aliança do Antigo Testamento, ali em Levítico 26, 21 a 26. Interessante é que em certo momento, Ezequiel, em Ezequiel 14, 21, chamou a espada, a fome, as pestes e as feras do campo como 4 terríveis juízos de Deus sobre o seu povo rebelde. Ou seja, eram juízos disciplinares. Da mesma forma, os 4 cavaleiros mencionados em Apocalipse 6 e que estão relacionados com a abertura dos 4 primeiros selos, eles são o meio que Deus usa para disciplinar o seu povo ao longo da história e manter o seu povo atento enquanto aguarda a segunda vinda de Cristo. Os 4 primeiros selos relacionados aos 4 primeiros cavaleiros são ações disciplinares de Deus ao longo da história para lembrar ao seu povo de que este mundo não é o seu lar final, mas sim o céu será o seu lar final. Nós vamos destrinchar um pouquinho mais sobre isso ao longo da semana, mas eu quero me deter com você agora no significado do primeiro selo. O primeiro selo fala de vitória, porque menciona um cavalo branco com um cavaleiro, com um arco na mão e uma coroa de vitória. Isso tem uma relação, um paralelo, diríamos assim, com Apocalipse 19, 11 a 16, que apresenta a Jesus montado em um cavalo branco. Simbolicamente, Jesus está voltando, conduzindo outros cavaleiros, ou seja, os seus anjos, para libertar o seu povo na sua segunda vinda. O branco na Bíblia é um símbolo da pureza, e a cor, normalmente, ela é associada a Jesus e aos seguidores de Jesus. Este cavaleiro também aparece na visão segurando um arco, e ele recebe uma coroa. Esta é uma imagem do Deus do Antigo Testamento, que é apresentado como estando montado em um cavalo com arco na sua mão, enquanto vence os inimigos do povo de Deus. Isso significa que as cenas do primeiro selo descrevem a vitória de Deus com a propagação do Evangelho, que iniciou poderosamente no Pentecostes, quando Cristo começa a expandir o seu reino. Então, as cenas, o primeiro selo, tem a ver com a expansão, com a vitória do Evangelho no início da igreja cristã primitiva. Quando o Evangelho se tornou muito acessível e foi pregado com muito poder, especialmente com o poder do Espírito, que proporcionou que muitas pessoas ouvissem do Evangelho em outros idiomas. Então, o primeiro selo do Apocalipse está relacionado ao período do primeiro século em que o Evangelho, vitoriosamente, segue conquistando muitos corações para Deus. Amanhã daremos sequência ao nosso estudo e vamos estudar sobre o significado do segundo e do terceiro selo. Fique com Deus e até amanhã. Hoje estudaremos o significado dos segundo e terceiro selos. Vamos ver, amigo ouvinte, o que Deus quer nos comunicar por meio desta visão simbólica que encontramos em Apocalipse capítulo 6. Vou ler para você Apocalipse capítulo 6, versículo 3, para estudarmos o significado histórico do segundo selo. O primeiro aprendemos ontem. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivo dizer: "Venha." Então surgiu um cavalo vermelho. Seu cavaleiro recebeu uma grande espada e autoridade para tirar a paz da terra. E houve guerra e matança em toda a parte. Nós aprendemos ontem que o primeiro selo
que apresenta um cavaleiro montado em um cavalo branco, representa o período histórico em que o evangelho cresceu de forma vitoriosa graças ao derramamento do Espírito Santo no Pentecostes. O segundo selo faz menção a um cavalo vermelho. Vermelho na Bíblia simboliza, obviamente, também a cor do sangue. E é acompanhada a descrição deste segundo selo, desse segundo cavalo mencionado na visão, é acompanhado de uma declaração em que este cavaleiro tinha uma grande espada e lhe foi permitido tirar a paz da terra, para que as pessoas matassem umas às outras. Esse foi inclusive um sinal profetizado por Cristo em Mateus 24:6, quando ele diz que as nações se levantariam umas contra as outras pouco antes da sua segunda vinda. Sendo que o vermelho é a cor do sangue, obviamente o segundo selo descreve as consequências da rejeição do evangelho no início do segundo século. Enquanto que no primeiro século, o cavalo branco representa a vitória do evangelho, no segundo século percebemos aqui a derrota, diríamos assim, do evangelho, porque ele não foi aceito por muitos corações, e isto levou a uma guerra espiritual tremenda, porque as forças do mal se utilizaram de pessoas para perseguirem aqueles que queriam permanecerem fiéis ao evangelho. Então é um período que se refere à perseguição contra os filhos de Deus, que quiseram se manter fiéis ao puro evangelho de Jesus Cristo. Já no capítulo 6, versículo 5, encontramos um outro acontecimento histórico relacionado também ao evangelho, porém agora vemos aqui um terceiro selo sendo aberto. E o que ocorre? Diz o texto: quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivo dizendo: venha. Quando olhei, vi um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. E ouvi um dentre os 4 seres vivos dizer: uma medida de trigo ou 3 medidas de cevada custarão o salário de um dia, mas não desperdice o azeite nem o vinho. Recorrendo ao contexto bíblico e à linguagem do Antigo Testamento, mais uma vez, aprendemos o significado daquilo que o Apocalipse quer dizer. Quando lemos, por exemplo, Levítico 26, verso 26, temos uma pista para decifrarmos este verso do Apocalipse. Deus disse para o povo de Israel o seguinte: destruirei seus mantimentos, de modo que 10 mulheres precisarão de apenas um forno para assar pão para suas famílias. Racionarão o alimento por peso e, mesmo tendo o que comer, não se saciarão. Aqui diz que, como castigo por causa da transgressão, da desobediência, da quebra do pacto, da aliança com Deus, o povo de Israel teria escassez de alimento. Esta linguagem foi usada por Ezequiel, no capítulo 4:16, e usada por João, em Apocalipse 6, versos 5 e 6, para falar da abertura do terceiro selo. Se o selo anterior se refere ao momento em que as pessoas foram perseguidas por causa do evangelho, este selo se refere à escassez do evangelho e da palavra de Deus. Porque o povo de Deus rejeitou muitas vezes as oportunidades de entenderem do evangelho e da Bíblia, Deus permitiu que no 4º século a igreja medieval substituísse o evangelho puro, a palavra de Deus, pela tradição da igreja. Quando o apóstolo João diz, em Apocalipse 6, que haveria, verso 6, uma medida de trigo ou 3 medidas de cevada custariam o salário de um dia,
ele está querendo dizer que haveria uma escassez muito grande da palavra de Deus. Se refere ao período do quarto século. À medida em que a igreja medieval ganhava poder político, a palavra de Deus ia sendo substituída por tradições humanas. Perceba, amigo ouvinte, que os selos demonstram juízos de Deus corretivos sobre o seu povo ao longo da história e, ao mesmo tempo, demonstram o desenrolar do plano da salvação ao longo da história. Amanhã estudaremos o significado do quarto selo do Apocalipse. Eu espero que você acompanhe o estudo novamente. Hoje estudaremos o significado da abertura do quarto selo do livro mencionado em Apocalipse capítulo 6. Vou ler para você Apocalipse capítulo 6, versos 7 e 8. Quando o Cordeiro, que é Jesus, abriu o quarto selo, ouvi o quarto ser vivo dizer: venha! E quando olhei, vi um cavalo amarelo. Seu cavaleiro se chamava Morte, e o mundo dos mortos o seguia. Eles receberam autoridade sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, pela doença e por meio de animais selvagens. Eu li, amigo ouvinte, aqui na Nova Versão Transformadora o texto. Em outras traduções, aparece um termo um pouco diferente. Ao invés de dizer que a morte e o mundo dos mortos seguiam este cavaleiro, em outras traduções consta a morte e o inferno, ou a morte e o Hades. Na verdade, a palavra grega para Hades, traduzida por inferno, ela não se refere a um lugar de tormento eterno, mas se refere realmente ao mundo dos mortos. Mais especificamente, à sepultura. Ok? Vamos para o significado deste texto. A cor amarela com a qual é representado este cavalo aqui na abertura do quarto selo, a palavra amarelo vem da palavra grega chloros, que é uma cor cinza pálido de um cadáver em decomposição. Isso nos mostra, amigo ouvinte, que o Evangelho adquire uma outra roupagem, diríamos assim, ao longo da história. O quarto selo ele descreve apropriadamente a morte espiritual que caracterizou o cristianismo por um período de aproximadamente 1000 anos, quando a palavra de Deus foi substituída pela tradição humana. Então a palavra amarelo no grego tem a ver com um cinza pálido de um cadáver em decomposição e descreve apropriadamente a morte espiritual, que fez parte do cristianismo quando a palavra de Deus foi substituída por tradições humanas, quando a tradição eclesiástica foi colocada acima do texto bíblico. Ou seja, nós podemos perceber que as cenas representadas nos selos do Apocalipse descrevem a história da igreja e os resultados de se aceitar ou não o Evangelho de Jesus Cristo. Recapitulando um pouquinho, nós aprendemos que o primeiro selo, que é caracterizado pelo surgimento de um cavalo branco, representa a vitória do puro Evangelho de Jesus Cristo no primeiro século, especialmente com a descida do Espírito Santo sobre os seguidores de Cristo. Depois houve o período de um cavalo vermelho, que representa o período de perseguição e martírio imposto pelo Império Romano, desde o final do primeiro século até o início do quarto século. Depois nós vimos, no terceiro selo, que apareceu um cavaleiro montado em um cavalo preto. Apareceu um cavalo preto, que simboliza, obviamente, a idade das trevas, o período medieval entre o quarto e quinto século, em que as pessoas estavam morrendo de fome espiritual por causa da escassez da palavra de Deus. E chegamos ao quarto selo, que descreve a morte espiritual que o cristianismo enfrentou quando a palavra de Deus estava escassa e foi substituída
pela tradição humana. Ou seja, as cenas dos selos descrevem a história da igreja ao longo das eras e descreve, obviamente, os resultados de aceitar-se ou não este evangelho. Amanhã vamos dar sequência e vamos estudar o significado da abertura do 5º selo do Apocalipse. Hoje estudaremos o significado da abertura do 5º selo do Apocalipse. Vamos ler Apocalipse capítulo 6, versos 9 e 10. Quando o Cordeiro abriu o 5º selo, vi sobre o altar almas de todos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e por seu testemunho fiel. Clamavam ao Senhor em alta voz e diziam: Ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, quanto tempo passará até que julgues os habitantes da terra e vingues nosso sangue? Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi dito que descansassem mais um pouco até que se completasse o número de seus irmãos, seus companheiros no serviço, que se juntariam a eles depois de serem mortos. Na abertura do 5º selo, percebemos que João vê pessoas mortas debaixo do altar. A palavra alma, como aparece aqui na Bíblia, ela se refere à pessoa completa e não a uma entidade imaterial que sobrevive fora do corpo. Nós precisamos interpretar a palavra alma dentro do significado bíblico, não dentro do significado grego. Na Bíblia, em Gênesis 2:7, percebemos que Deus formou ao ser humano do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, que é o espírito, e o homem se tornou alma vivente. De acordo com a Bíblia, o ser humano não tem alma, o ser humano é alma. Então, o significado de almas debaixo do altar não são entidades imateriais que saíram do corpo dos mártires e foram para o céu. Não, se refere aos próprios mártires. Porque alma na Bíblia é a pessoa completa como um todo. O propósito do 5º selo do Apocalipse, amigo ouvinte, não é falar do que acontece com a pessoa depois da morte. Se o fosse, você e eu teríamos problemas em querer morarmos no céu. Porque aqui é dito que os mártires se encontram debaixo do altar. A referência aqui é ao altar do sacrifício. E de acordo com Êxodo 27, verso 1, qual era o tamanho do altar do sacrifício? O altar de sacrifício, que existia nos dias do antigo de Israel, era o altar onde sacrificava o cordeiro, a vítima, no lugar do pecador. E o tamanho desse altar, de acordo com a nova versão transformadora, é o seguinte: usando madeira de acácia, construa um altar quadrado com 2,25 metros de largura e comprimento e 1,35 metro de altura. Se esse texto é uma descrição literal de pessoas no céu, então é uma descrição literal também do local onde elas se encontram no céu. E elas se encontram dentro de um altar quadrado, com 2,25 metros de largura e comprimento e 1,35 metro de altura. Ou seja, um absurdo imaginarmos que as pessoas logo após a morte ficarão acotoveladas debaixo de um altar tão pequeno. Isto aqui é uma visão simbólica que não mostra almas penadas, mas mostra mártires debaixo do altar de sacrifícios. Por quê? Porque a morte deles em favor do evangelho foi algo sacrificial. Eles preferiram a morte do que negar o evangelho. E simbolicamente essas pessoas são apresentadas aqui como clamando por justiça, por elas terem sido mortas por causa do evangelho. E interessante que o próprio texto diz que elas não estão recebendo uma recompensa ou desfrutando de alegrias no céu. Porque essas pessoas primeiramente pedem vingança pela morte delas
E no verso 11 é dito que foi dada uma veste branca a cada uma delas, e foi dito que essas pessoas descansassem um pouco de tempo até que se completasse as pessoas que também seriam mártires como elas. Ou seja, se de acordo com o Apocalipse 20, verso 4, os santos mártires só serão ressuscitados na segunda vinda de Cristo, isso significa que a recompensa que esses mártires ou almas receberão ocorrerá, obviamente, na segunda vinda de Cristo e no início do milênio. A cena do quinto selo, amigo ouvinte, se aplica historicamente ao período anterior e posterior à reforma, durante o qual milhões de pessoas foram martirizadas por decidirem serem fiéis a Deus. Então se refere a este período da história. Não é um texto que fala da imortalidade da alma. Por isso é importante avaliarmos os selos do Apocalipse dentro de um contexto histórico. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Amigo ouvinte, em nosso estudo sobre os selos do Apocalipse, aprendemos até o momento que os selos do Apocalipse descrevem fases da história da igreja, fases em que demonstram os resultados da aceitação ou da rejeição do Evangelho e da Palavra de Deus. E aprendemos também que esses selos são ações disciplinares de Deus ao longo da história para manter o seu povo atento ao fato de que Cristo está voltando. E chegamos, amigo ouvinte, à abertura do sexto selo do Apocalipse. E você vai perceber que pelas características da abertura desse sexto selo, ele se refere ao início do tempo do fim. Vamos analisar Apocalipse 6, 12 a 17. Enquanto eu observava, o Cordeiro abriu o sexto selo e houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como pano negro e a lua inteira se tornou vermelha como sangue. Então as estrelas caíram do céu como figos verdes de uma figueira sacudida por um forte vento. O céu foi enrolado como pergaminho e todas as montanhas e ilhas foram movidas de seu lugar. Então os reis da terra, os governantes, os generais, os ricos, os poderosos, os escravos e os livres, todos se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas. E gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia de sua ira, e quem poderá sobreviver? Aqui percebemos que os últimos 3 sinais da abertura do sexto selo foram preditos por Cristo em Mateus 24, 29 e 30. Cristo disse que pouco antes da sua segunda vinda, ou seja, no tempo do fim, o sol se escureceria, a lua não daria sua claridade e estrelas cairiam do céu. Esses eventos deveriam ocorrer perto do tempo do fim, de acordo com a Bíblia. E os cristãos, amigo ouvinte, os cristãos do mundo ocidental reconheceram o cumprimento dessas palavras de Cristo e desses sinais preditos aqui em Apocalipse 6:12, que correspondem à abertura do sexto selo.
Eles reconheceram que esses sinais se cumpriram em certos eventos específicos da história. Por exemplo, o grande terremoto profetizado e que teria ocasião por abertura do sexto selo, ele foi visto como sendo o terremoto de Lisboa, que ocorreu em 1755. O escurecimento do Sol foi visto como sendo o dia escuro de 19 de maio de 1780. Isso foi visto no leste de Nova York e no sul da Nova Inglaterra. E na mesma noite, houve um fenômeno muito interessante. A Lua se apresentou como sangue. Já a queda de estrelas é uma chuva de meteoros e muitos cristãos entenderam que isso se refere à queda de meteoros que ocorreu no Oceano Atlântico em 3 de novembro de 1833. E a compreensão de que esses sinais profetizados aqui em Apocalipse 6, 12 a 14, bem como por Cristo em Mateus 24, 29 e 30, a compreensão de que esses sinais profetizavam algo a respeito da segunda vinda de Cristo levou a uma série de reavivamentos, especialmente nos Estados Unidos da América, e levou também muitos cristãos a concluírem que a volta de Cristo estava próxima. Ou seja, você e eu estamos no tempo do fim, desde o século XVIII, indicando, amigo ouvinte, que você e eu vivemos com um tempo de graça emprestado, porque Jesus está muito perto de voltar. Outra coisa que destacamos é que em Apocalipse 6, 15 a 17, com a abertura do sexto selo, somos informados de que aqueles que rejeitarem o Evangelho e a Jesus Cristo como Salvador estarão desesperados por ocasião da segunda vinda de Cristo. É dito que tais pessoas vão pedir para as montanhas caírem sobre eles porque eles não vão aguentar encarar aquele Deus a quem rejeitaram. Amigo ouvinte, o que você está fazendo para não fazer parte deste grupo de pessoas? Você já aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador? Ou você tem o rejeitado e deixado a sua decisão para depois? Biblicamente, o fim dos perversos e daqueles que rejeitarem o plano de salvação será um fim trágico, como lemos em Apocalipse 19, 17 a 21. Você e eu não precisamos ser castigados no lago de fogo e depois destruídos. Cristo morreu na cruz no nosso lugar. E o seu sacrifício substitutivo proporciona a você e a mim o perdão dos nossos pecados e nos coloca numa condição de sermos plenamente aceitos por Deus. Portanto, pense nessas palavras de hoje, no estudo de hoje, e seja um amigo, uma amiga de Cristo. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Ontem estudamos sobre o significado histórico da abertura do sexto selo e aprendemos que desde o século XVIII já estamos no tempo do fim e que estamos vivendo com um tempo emprestado. Jesus está perto de voltar, amigo ouvinte. Hoje eu quero ler para você um texto que mostra a alegria dos salvos com a segunda vinda de Cristo e o desespero dos perdidos. Ontem eu li para você Apocalipse 6, 14 a 17 e já demonstrei para você o desespero dos perdidos. Mas eu queria mostrar mais um texto bíblico que é muito importante para reforçar em você e em mim a decisão de continuarmos sendo amigos de Cristo até o fim da nossa jornada. Porque é a amizade com Cristo que vai garantir a nossa permanência
no reino dos céus, que vai garantir a nossa ida ao reino dos céus, vai garantir a nossa salvação eterna. Vou ler para você 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 7 a 10. Deus concederá descanso a vocês, que são afligidos, e também a nós, na revelação do Senhor Jesus, quando Ele vier do céu. Virá com os seus anjos poderosos, em chamas de fogo, trazendo juízo sobre os que não conhecem a Deus e sobre os que se recusam a obedecer às boas novas de nosso Senhor Jesus. Eles serão punidos com destruição eterna, separados para sempre da presença do Senhor e de seu glorioso poder. No dia em que Ele vier, receberá glória de seu povo santo e louvores de todos os que creem. E isso inclui vocês, pois creram naquilo que lhes dissemos a respeito dele. Aqui vemos dois destinos de forma muito nítida. Aqueles que aceitarem a Cristo como Senhor e Salvador e permanecerem sendo amigos dele até o final, sendo amparados por sua graça e santificados pelo Espírito Santo, quando Cristo voltar, essas pessoas receberão descanso das suas aflições, das suas lutas, receberão descanso do peso do pecado. E o versículo 10 também diz que o versículo 10 diz que eles vão glorificar a Cristo. Vão se alegrar ao vê-lo vindo. Vão dizer palavras elogiosas, de alegria indescritível. Porém, no verso 8 é dito que, ao contrário dos justos que receberão descanso, os ímpios receberão juízo. E por quê? Porque não conhecem a Deus e porque se recusaram a obedecer ao Evangelho, às boas novas de Cristo. O Evangelho orienta que nós aceitemos a Cristo como Salvador e expressemos esta fé em Jesus por meio do batismo. Diz o texto que eles receberão juízo e depois deles serem castigados no lago de fogo, de acordo com Apocalipse, capítulo 20, depois de serem castigados, eles serão totalmente destruídos e separados para sempre da presença do Senhor. Dois destinos, amigo ouvinte, e vai caber a você e a mim decidirmos se na volta de Cristo vamos querer receber descanso de nossas lutas e alegria indescritível, ou se queremos receber juízo e passarmos por um desespero indescritível por termos rejeitado tão grande salvação. Creia você ou não, isso vai acontecer. Sabe por quê? Se Jesus veio pela primeira vez, e isto é um fato comprovado na história, é óbvio que a sua primeira vinda é uma garantia da sua segunda vinda. Em João 14, 1 a 13, ele prometeu voltar para aqueles que o aguardam. Agora, para você ser salvo, você precisa aceitar o plano que ele estabeleceu para você ser salvo. Deixe de lado a sua descrença, a sua teimosia. Permita que Deus fale ao seu coração, permita que Deus apresente para você os fatos que comprovam, que evidenciam a existência dele. Assuma um compromisso com Cristo, para que você não chegue ao final da vida e perceba que você perdeu toda uma eternidade por causa de uma descrença, por causa de uma rebeldia, por causa de um sistema filosófico ou político que lhe afastou da palavra de Deus. Se Cristo veio pela primeira vez e ele prometeu voltar pela segunda vez, pode ter certeza que a sua segunda vinda é garantida pela sua primeira vinda. Prepare-se, porque muitas coisas boas aguardam a você e a mim quando Cristo se manifestar em glória e majestade nas nuvens do céu. Que você tenha um final de semana abençoado. Vamos dar sequência
amanhã ao nosso estudo do livro do Apocalipse e eu espero que você continue acompanhando esta série de lições. Um abraço carinhoso e até o nosso próximo estudo.